Olá, tudo bem? Nossa aula de geografia hoje eu vou trabalhar com você vegetação. Então, vegetação é o conjunto das plantas de um determinado local. Então, se eu tenho várias plantas juntas, então, por exemplo, uma mata, uma floresta, ali eu chamo de vegetação. Só há vegetação nos locais em que existem condições para o desenvolvimento das plantas, não é isso? Ou seja, porque a planta precisa de algo para viver. O que é que ela precisa? De locais com presença da luz e do calor do sol, de água, não é isso? Ela precisa de água, de solo com nutrientes e ar. Então, a planta precisa de tudo isso para ela se desenvolver, não é isso? E conseguir viver. Então, ela precisa de locais com presença de luz e do calor do sol, não é isso? De água, de solo com nutrientes e ar. Então, isso que ela precisa para viver, não é isso? Então, muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano, não é isso? É o caso das plantas, por exemplo, das florestas, das matas, dos bosques. Então, a gente percebe, não é isso, que tem várias plantas que elas nascem sem que o homem precise plantar. Então, na natureza existe muitas, não é isso? Pois a ação do vento, da chuva, dos pássaros, das borboletas, das abelhas e de outros insetos faz com que as plantas nativas surjam nos mais diversos locais. Então, essas plantas, elas nascem, não é o homem que planta, não é isso? Mas sim com a ação do vento, não é isso? É uma árvore, quando ela tem sementes, então o vento vem, leva os pássaros e joga em determinado local e essa planta vai nascer. Então, quem faz essa parte das plantas que não precisa da ajuda do homem para nascer é o vento, as borboletas, os pássaros, a chuva, as abelhas e de outros insetos, não é isso? Que faz com que as plantas nativas surjam em diversos locais. Então é isso que acontece. Não é o homem que planta, não é isso? Deu para entender? Então essas são as plantas nativas, são plantas que não precisam da ajuda do homem para viver, não é isso? Para nascer. Então, a vegetação é muito importante para os seres vivos e pode ser utilizada de diversas formas. Será que as plantas são importantes para os seres vivos? Você lembra de alguma coisa? Dá para você pensar por quê que elas são importantes? Elas são importantes, gente, porque em diversas formas, seja no estado natural, seja industrializada. Na nossa alimentação, o que nós utilizamos de alimentos para fazer nossas refeições? Você for pensar, uma infinidade, não é isso? Temos as frutas, os legumes, as verduras, não é isso? Isso são os naturais, dentre outros. E os industrializados, não é isso? Temos a farinha, a massa de milho, a goma, o arroz, o feijão. E se eu for citar aqui,
tem uma infinidade, não é isso? Então, as plantas, elas nos